Fala galera, eu sou o Edu, da ILZ. Esse aqui é o Rick. O Rick é do Rio. Ele é um dos músicos mais conceituados de Hurdy-Gurdy aqui no Brasil. Na verdade, um dos poucos conceituados aqui no Brasil. Esse é o César, um dos primeiros entusiastas que eu conheci do Hurdy-Gurdy. Foi ele quem me trouxe a primeira encomenda e a ideia de fazer Hurdy-Gurdy no Brasil. E eu vou fazer algumas perguntas para o Rick, para o César também, para elucidar um pouco sobre esse instrumento. E eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para o Rick é qual a dificuldade de se encontrar um desse aqui no Brasil? Até, sei lá, ano passado a dificuldade era 100%, né? Porque não tinha ninguém realmente fazendo, tentando construir um instrumento. Agora, com o seu trabalho e também do Johnny lá no Rio, a gente começa a ter mais possibilidade, né? Mas eu acho que uma dificuldade grande é a galera ter noção que tem que esperar um pouquinho. Não é decidir comprar, vou numa loja e compro. Tem tempo de espera do instrumento para ser feito, toda a manutenção dele, o que a pessoa quer ou não quer em termos de itens no instrumento, número de cordas, afinação, estética, percussão, também, estética, tem tudo isso. Não é que nem um violão que você decide comprar, vai ali e compra. Você deu um exemplo muito bom, violão. Qual seria a diferença? Por exemplo, a pessoa que pega um violão, normalmente ela põe cordas, afina e toca, né? Se ela bate na corda de qualquer forma, vai sair som. O Hurdy-Gurdy funciona assim também? É só girar a manivela? Não, e isso é uma coisa que pode chocar quem for ter o contato a primeira vez com o instrumento, né? Você pega achando que você vai girar a manivela e que uma belíssima melodia medieval vai sair. Isso não acontece. Não é isso. Você tá matando uns gatinhos ali. E aí tem algodão nas cordas, tem resina que o breu que você passa no arco do violino, você vai passar na roda. E é uma equação que você vai na tentativa e erro até encontrar ali o equilíbrio. Sim, normalmente isso dá diferença no som mesmo. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Uma diferença mínima faz uma diferença grande no som, no resultado final. Uma outra pergunta que eu tenho bastante, assim, a evolução do Hurdy-Gurdy, né, como músico, o cara que vai aprender a tocar Hurdy-Gurdy. Isso funciona mais rápido com quem já conhece de música, com quem já tocou outro instrumento, ou você acha que isso é indiferente? Eu acho que ajuda muito. No meu caso, eu já tocava violino, então tudo a ver. Me ajudou a ter esse domínio de fazer duas coisas diferentes com as mãos, né? Então, o arco virou a manivela e a melodia virou o teclado. Mas um professor meu falou que quem toca piano geralmente domina muito rápido o Hurdy-Gurdy. Então, o piano ajuda muito por causa da digitação, né? E se você já estudou música, você tem uma noção de ritmo, né? De som, de afinação, tudo isso ajuda. Então... Uma coisa interessante, o César foi o primeiro entusiasta que eu conheci, né? E assim, é muito louco porque eu fazia instrumentos, eu era músico, toquei muito tempo na noite, mas eu não conhecia, eu particularmente não conhecia, não tinha visto nem com o Jimmy Page, como a galera sempre me fala, e o César já conhecia, e ele podia falar pra gente aqui como é que apareceu isso aí, né? Porque pra mim é novidade. Tá parecendo uma doideira, né, cara? Inclusive eu cheguei a fazer, quando você tocava, eu cheguei a fazer um teste de uma banda que você tocava. Olha aí, tá vendo? Aí depois o vocalista falou, olha, eu luthier, eu guardei isso e depois fui atrás. Sim. E eu ouvia muito a banda, se não me engano, meu professor de inglês falou, você tem que ouvir, você gosta dessas coisas mais medievais e tal, ouça essa banda. Isso, meados de 2004, 2005. E ele me apresentou em Extremo. Boa. E eu fui ouvir, a banda é mais focada em gaita de fole, essas coisas. Porém, eu vi um instrumento meio diferente lá, que o cara dava umas... Eu falei, ué, mas o que é isso? Um realejo? Não é. Eu falei assim, gaita de fole, eu não sei se eu vou... Pesquisei um pouco, falei, não, vai ser muito alto, vai ser mais difícil. Até procurei alguém pra dar aula depois, se eu caso adquirisse uma. O cara falou, olha, a aula eu só dou em estúdio porque é muito alto o som. E aí depois eu comecei a amadurecer essa ideia, foi quando eu te achei, a gente falou, meu, vamos fazer. E aí topa, depois eu procurei acho que 5 ou 6 luthiers ali na região. Ninguém topava fazer, você falou, aceita o desafio, então vamos com a cara e com a coragem pra fazer. Outra coisa, você já tocava, né? Enfim, acabou de falar que já fez teste em bandas que eu toquei. Enfim, o que você acha? Qual foi a evolução? Você acha que demorou pra você aprender? Não, eu acho que o que o Rick falou realmente tem sentido. Quando você já vem com alguma base musical, independente até do instrumento, talvez você já pensa piano, música. Você já pensa a música. Entendi. Então até às vezes pra você, nossa, eu gosto tanto dessa música X, olha, essa introduçãozinha é legal.
Aí você começa a pensar a música. E você consegue transportar coisas que você já tocava em outro instrumento. Então, indiferente se é feita ela na viela, no gurd ou não, você fala, acho que eu consigo fazer aqui nessa... Outra coisa legal, o César falou viela, né? E eu falei hurdy-gurdy. A nomenclatura, cada país acaba trazendo para si, né? Aqui no Brasil, viela de roda. O Rick eu acho que está mais por dentro. Na Alemanha, essas coisas como chama, Rick? Na Alemanha, Drehleier, mas eu não falo alemão, então tenho certeza. Mas é na isso. Galícia, zanfona. E em Portugal, zanfona e também viola de roda. Que faz muito sentido, viola de roda. Que mais? Eu acho que na Itália. Gironda. Gironda, ouvi esse nome. Itália era Gironda. Boa. Então, muitas vezes as pessoas ouvem os nomes diferentes e associam instrumentos diferentes, mas acaba sendo o mesmo instrumento. Há alguns hurdy-gurds bem diferentes. Alguns têm a escala maior, então eles soam muito mais grave, né? Que seria barítono. O Rick me falou hoje que é conhecido como alto. Tem alguns hurdy-gurds menores, que tem uma corda só e eles não têm um formato definido, eles são uma caixa, que o Rick também me falou o nome, eu esqueci. Sinfonia, né? E tem os hurdy-gurds com escalas diferentes. Eu já vi com 340mm, que é a mesma de um violino. Eu já vi com 360mm, que é a mesma de uma viola, que são os que eu faço. Né? E tudo isso altera o resultado final do som e tal. Porém, acho que tocabilidade está mais na construção mesmo. Acho que o Rick pode até falar isso, porque o Rick tem um hurdy, se não me engano, alemão. É alemão. Então, é óbvio que está anos-luz, né, cara? Uma coisa... inclusive é isso, né, que a gente ia falar. Um exemplo, Rick. Eu quero comprar o meu da Alemanha. É só eu chegar numa loja, eu vou encontrar um lá? Não, você vai entrar em contato com o luthier, ver o que ele oferece, ver que modelo você acha que vai te atender melhor. E o ideal seria você ir até o ateliê da pessoa, sentar, pegar um instrumento, ver se é aquilo, se você quer mais grave, mais agudo. Vai botar capo, não vai? Pra mudar a tonalidade dos botões. Isso é muito legal. Né? Então você pode escolher tudo. E tudo isso leva tempo. Quanto tempo, Rick? A minha levou, acho que, quase 2 anos. 2 anos? Foi entre 1 ano e meio. Você precisa pagar algo pra encomendar já de cara? Ou só depois desses 2 anos que você paga? Você dá um sinal. E aí entra, eu acho que na lista de espera, sua encomenda está oficializada. E aí quando ficar pronto, começa, você paga o resto. Exato. Aí quando ele começa o processo, ele te avisa. Isso. E aí depois de um tempo... Depois que ele te avisou, quanto tempo mais ou menos pra você ter em mãos? Então, acho que foi justamente isso. Depois que ele avisou, tô fazendo, foi eu acho que 1 ano. Talvez. 1 ano? Porque ele tem uns meses ali na produção. Então não é um processo assim, olha, eu vou aproveitar minha viagem de férias para trazer um hurdy-gurdy para casa. Se for de segunda mão possível, encomendar acho que não. Você pode até arriscar fazer isso. Eu fiz isso com a minha primeiro. Eu toquei ela assim. Mas de segunda mão? Sem nada. De segunda mão. Você tinha uma procedência. Tava naquele desespero. Não foi o que você querendo ou não, era de primeira. Você tinha uma procedência. Mas esse eu ainda cheguei, consegui tocar um pouquinho e tal. Mas não é só isso. Mesmo depois de passar por todo esse processo, pegou um instrumento, tem a manutenção. Então você tem que aprender, se tornar íntimo do instrumento. Exato. E errar bastante para saber onde está acertando claro. Depois. Né? Uma outra coisa, o Rick tem um projeto que chama Wings and Horn, muito legal. E eu particularmente, né, tem uma outra musicista de hurdy aqui no Brasil, chama Heine Holtz. Uma das coisas que eu noto muito de diferença é que a Heine ela tem uma postura de tocar mais conservadora. Eu ouço muito mais tradicional que ela toca e ouço muito mais contemporâneo que o Rick toca, assim como tem pessoas fora, né, de bandas famosas que tocam com uma cara mais contemporânea de rock, isso e aquilo. E uma das perguntas que me fazem sempre, que eu vou fazer para você, o hurdy-gurdy é um instrumento que soa apenas daquela forma e só serve para aquela forma, ou é um instrumento que se eu resolver tocar molejo, eu toco molejo? Você toca molejo, você toca o que você quiser, com algumas limitações. Óbvio. Nessa diferença entre o que a Heine toca e eu toco, tem também a textura dos instrumentos. Sim, A dela é um pouco mais aguda, então ela tem uma pegada mais clássica no que ela tem feito ultimamente, usando uma corda só, etc. Né? Eu vou mais para um lado do folk, umas danças mais tradicionais. Sim. Mas hoje em dia você tem gente que toca rock, né? Tipo a Michalina, soa com uma guitarra aquela dela. Pois é. Tem gente que toca jazz também. Tem gente que toca música clássica. Aquela moça que gravou o disco todo com bar. Com bar, fez todas as partitas de bar. Com a viela também. Isso é sensacional.
Então assim, e essa é uma das dúvidas que as pessoas acham que assim, que o hurdy-gurdy ele serve para tocar aquilo. Cara, é um instrumento, na verdade, você vai decidir o que você vai tocar nele. Óbvio que algumas coisas são muito mais familiares ao próprio instrumento, porque foram compostas para ele. Mas, de qualquer forma, é um instrumento, você consegue tocar outras coisas. Uma das coisas importantes que eu queria perguntar pro Rick é, pô, vou começar a tocar hurdy-gurdy. E aí, o que eu foco no meu começo de estudo? O que eu ouço como referência? Há alguns estudos que são realmente para iniciantes no hurdy-gurdy? Existem alguns métodos, mas antes de falar disso, uma coisa que vocês tinham falado sobre instrumentos e diferenças, existem algumas, por exemplo, existe um repertório que é próprio do instrumento. Isso ajuda porque torna tudo muito natural. Por exemplo, eu comprei minha primeira viela eu tocando no Café Irlanda, que é de música irlandesa, uma banda de música irlandesa. Então eu achava o quê? Que eu vou pegar e vou tocar tudo que é música irlandesa na viela. Não vou tocar nada. Não, tipo assim, zero. E aí com o tempo eu aprendi, tem algumas danças tibetanas, inclusive uma que eu toquei aqui hoje, que é a Yasset Marhan, que é própria para instrumento com bordão. Então são escalas que são muito naturais dentro do instrumento. Legal. Isso ajuda até para você estudar umas escalas, mas o que o César falou é verdade, estudar com algo que você goste, que te fez querer aprender um instrumento, uma música que você curta. Geralmente essas músicas já se encaixam com o instrumento, na tonalidade, com os bordões, então acaba que no meu caso, como eu gosto muito de música tradicional, eu fiz muita coisa de ouvido. Então eu toco junto e vou tirando. Partitura você encontra nos métodos, mas são alguns exercícios de dedilhado. Quem quiser pode entrar em contato comigo, eu posso tirar xerox de alguma coisa que eu tenho, enviar também. Alguns exercícios no YouTube, se eu não me engano, tem. Sim, também. Eu sei exercício que de escala. De trompete tem bastante. E o legal do YouTube é que tem aquela ferramenta que não sei se muita gente conhece, mas você consegue diminuir o tempo. Não, já aprendi umas 4 músicas com isso. Você baixa a velocidade. Você baixa a velocidade do vídeo, vai devagarzinho, acho que são 2 ou 3 velocidades abaixo. Exato, você consegue ver acompanhar, né? Mas a questão, para dedilhado, exercício, escala. E repertório, algumas danças bretãs, renascentistas, medievais, que são mais simplesinhas. Essas são coisas que realmente têm a característica, porque foram compostas para instrumentos assim, com drones e tal, e isso realmente facilita um pouco. Sim, bastante. Diferente do cara que fala, não, então eu vou tocar Iron Maiden, por exemplo. Aí vai sofrer um pouco porque ele vai ter que estar adaptando um instrumento pro instrumento dele. Isso. É isso. Pode até tocar, vai demorar um pouco? Capaz que sim. Sim. Ele vai ter que gravar 2, 3, 4 Mas eu digo assim, o desenvolvimento como músico talvez seja muito mais rápido tocando coisas específicas do que já tentando partir. Eu digo assim, no iniciante, né? Até para se ambientar e aprender dedilhado, etc. Pra começar a ter aquela intimidade com o instrumento. Porque a gente ouve muita gente, nossa, parece uma gaita de fole, né? O som da viela. Lembra mesmo. Então, tem uma razão para parecer? Basicamente eu consigo fazer, então, vamos supor assim, tocar o que eu ouço em gaita de fole, eu consigo reproduzir lá. Tem um repertório francês, meio tradicionalzinho assim, folk, que dialoga muito, a gaita de fole e a viela, né? Então os bordões, então geralmente a na mesma tonalidade e tal. Isso, era uma época que a galera tava muito voltando pro campo, pensando nesse tipo de repertório, e aí tinha a galera que tocava mais gaita de fole, que é a musette, que é uma menorzinha, e a viela. Então rola isso mesmo. Tem essa interatividade mesmo, e a questão da sonoridade ser parecida realmente não é coincidência, é uma coisa que foi feita. Tocava o mesmo repertório e... Pô, muito legal isso. Uma outra pergunta, você falou, quem quiser e tal, eu consigo ajudar, tirar uma xerox, isso aqui. É fácil encontrar material? Não muito, eu acho que você pode importar alguns livros pela Amazon, alguma coisa assim, tem uns 2 métodos mais famosos. Tem isso em alemão. Em alemão e francês, a maioria. Tem um em inglês, que é o do Muscat, eu esqueci, hurdy-gurdy Method. Aquele da capa preta, não é? O da capa preta. E ele me ajudou um pouquinho, tem umas partituras, uns exercícios de dedilhado. Então é isso, galera. Mas basicamente, o material maior que você vai ter é um banquinho, né? Praticar bastante, eu acho que esse é o material que você vai usar mais. E eu acho que praticar bastante a questão da manutenção do som do instrumento com algodão, com breu, né? A resina, assim como o Rick falou antes. Então é isso, a gente numa próxima tá fazendo mais um vídeo aí falando sobre hurdy. O Rick gravou 3 músicas? Sim. Verdade, o Rick gravou 3 músicas. Quais são? A primeira é uma peça francesa, Le Moulin à 2 Rues, eu acho. Esse aqui é o moinho de 2 rodas, eu acho.
bem simples. Aí nessa que eu gravei eu foquei bem na corda mais aguda, né, na melódica mais aguda com o drone. Usei só elas. A segunda foi um bourré, também francês. Certo. Usando um pouco do trompete. Bacana. Pra mostrar sonoridade. E a última foi uma dancinha bretã chamada Yasser Marran, que é uma dança bem circular. Muito legal. Bem maneirinha também, muito tradicional na França. Assim, muito bacana. Do interior. Eu queria perguntar pro César se em algum momento, ele já tocava outros instrumentos, se em algum momento tocando o Heard, ele ouviu e falou, poxa, pera, essa nota não é aquela, e gerou dificuldade para tirar determinada música por conta disso? Não, eu acho que não. Acho que o instrumento, quando você tem essa intimidade com o instrumento, você consegue ficar bem à vontade pra realmente achar. Obviamente, às vezes você vai achar uma oitava abaixo, uma oitava acima, alguma coisa assim. Sim, sim. Porém, você vai encontrar ali, dá pra reproduzir. Então, realmente é um instrumento. Se eu quiser tocar a música do Mario, eu toco a música do Mario. Tem a música do Mario. Até uma vez uma pessoa me perguntou, né? Eu até conversei com vocês. Qual que é a afinação dele? Exato. Depende. A minha agora é essa. Entendi. Ele, mas como assim? Porque cada corda ali que tá tendo contato vai rolar uma afinação. Entendi. E aí você pode usar mais de uma. E ele não entendia muito isso. Aí eu expliquei, até brinquei. Falei, você toca o que? Eu toco guitarra. Qual que é a afinação da sua guitarra? Verdade. Depende do que eu tô tocando. Falei, justamente, é um instrumento de corda, você depende do que você tá tocando, você afina como você achar necessário. Tá. E pra finalizar, cara, o Rick tem um blog também, que conta um pouco da história da viola de roda no Brasil aqui e no geral. E além disso, o Rick tem o canal dele, se eu não me engano no Instagram é Heard.Rick, Heard.Rick. Coloca aqui embaixo. Exato. Heard Underline. Exato, vai estar aqui. Tem um trabalho muito legal. O trabalho do Wings and Hornet também é muito bacana pra quem curte essa parada de medieval. Tá pra sair o EP, né? Tá pra sair o EP, eu tô terminando aí. É isso, ia chegar nisso. O César tem um canal. O César, na verdade, ele é polivalente. Mas enfim, ele também tá montando um canal que chama Heard Brasil. Eu sou o Edu, cara, eu só tenho a ELZ mesmo. Enfim, chama ELZ Guitars em qualquer rede social. Mas é o retardado que aceitou começar a fabricar viola de roda. Alguém tinha que topar, né? Óbvio que a gente tem. Johnny, não é? Lá eu e o Johnny, né? Mas o Johnny fez o outro, né? A gente tem da mesma doença. Mas e aí eu queria agradecer o Rick. O Rick veio do Rio, especialmente para dar essa força, gravar um vídeo com a gente. Tem um outro vídeo dele tocando o instrumento e tal. E agradecer muito aqui em Aruba. Eu que agradeço. Cara, muito fera. Veio do Rio aqui pra Aruba, onde a gente tá. Aruba, é verdade. Aruba, estamos aqui em Cancún. Cancún não, Aruba. Estamos aqui em Aruba nesse momento. Praia agora. Exato, precisamos.